Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Matheus Elohim. Vamos para a nossa segunda aula ao vivo, tá certo? Então, gente, hoje vamos falar sobre UX, tá? Que é a experiência do usuário. Vamos montar um dashboard que eu vou mostrar agorinha para vocês. Então, senta aí, pega um cafezinho, porque essa aula você vai começar a aprender a criar um dashboard com uma apresentação bem melhor e com algumas técnicas de UX, tá certo? Então, gente, o que vamos montar hoje é esse dashboard, tá? Fluxo de vendas. E aí vamos utilizar darks, filtros que a gente chama aqui de segmentação de dados. Vamos utilizar também alguns relatórios de rank, né? Aqui. Então, gente, vai ser bem legal a aula de hoje, tá certo? Então, gente, para começar, vamos montar esse cara aí nessa aula de hoje. Então, você vai aprender um pouco de Canva, que é para desenvolver. Você vai aprender também um pouco de técnicas de experiência do usuário. E depois vamos fazer navegação também de telas. Então, senta aí e vamos começar a nossa aula. Gente, a primeira técnica de experiência do usuário é que aqui no Ocidente lemos em leitura em Z. O que é isso, Matheus? A gente lê da esquerda, na verdade, para a direita. Então, sempre o nosso leitor ele vai ter essa leitura em Z, como se estivesse lendo um livro, entendeu? Então, ele lê da esquerda para a direita, depois ele desce, depois vai para a esquerda novamente, vai para a direita. E o nosso dashboard ele precisa acompanhar essa técnica, tá, gente? Então, aqui observando esse dashboard, o que acontece? Além de ter a leitura em Z, que você vai conduzir o seu leitor a ler o seu dashboard, porque muitas vezes você cria um dashboard que ele não está ali bem elaborado, ele não está conduzindo, ele não está informando os gráficos e as tomadas de decisões ali através do dado de forma clara e objetiva. Então, a primeira dica que eu dou para você é realizar o seu dashboard com a leitura em Z. E mais outra dica aqui, que vai estar dentro da leitura em Z, é você colocar aqui, a primeira informação, a informação mais importante no início, porque você vai chamar a atenção do seu leitor. Então, por exemplo, esse dashboard aqui é produção em horas. Então, a pessoa que desenvolveu aqui já colocou o total de horas. Então, ele já chamou a atenção do leitor e o leitor vai ser conduzido a ler aí essa leitura dos dados e ele vai ser conduzido e vai ser direcionado porque automaticamente o nosso leitor ele está lendo em leitura Z. Ele tem um caminho a ser seguido, tá certo? Da esquerda para a direita, desce da esquerda para a direita e aí a gente fala que é a leitura em Z. Outra técnica também muito importante é a regra 60-30-10, que é o quê? Você vai criar uma logo para uma empresa e essa empresa ela tem algumas cores e tem a cor principal. Então você vai pegar a cor principal daquela empresa e usar em 10% da tela. Não vai colocar a cor no dashboard completo porque vai ficar muito chamativo, pode ficar cansativo também para a vista, tá? Então a gente utiliza essa regra 60-30-10, que basicamente você vai usar 60% de branco, tá? Ou você pode utilizar o preto, tá? Não o preto total, tá? Mas é um preto misturado com cinza, porque o branco e o preto, ele cansa a vista também, tá certo? E também você vai usar 30%, que é a mistura do branco, tá certo? Com a cor principal, então é uma cor mais leve. E 10% da cor primária da logo marca aí da empresa que você está prestando serviço. Então essa é uma dica muito importante. Você olhando aqui, esse rapaz, ele criou esse chat e ele colocou as partes mais importantes do dashboard dele, utilizando os 10% aqui da cor da empresa. Então, aqui é o join, aqui também para realizar um teste, tá? Então, basicamente, ele colocou o roxo aqui, né? O lilás, da cor exatamente a cor primária da empresa, nos locais mais importantes. E depois ele colocou 30% aqui ao lado, esse roxo mais leve e os outros 60% foi tudo branco. Então você vê que ele brincou com as cores e ficou uma coisa leve, ficou bem legal e ele vai direcionar a cor para onde a pessoa precisa clicar, as partes mais importantes, tá bom? Além disso também tem um teste de estrabismo, que aí é bem parecido com o 60-30-10, mas basicamente você colocar os 10% aonde realmente é importante na sua tela. Então, voltando aqui,
Aqui tem um card de uma imobiliária, e aí basicamente quando a gente embaça aquela imagem, mesmo embaçando a gente sabe que os pontos importantes é o local entre de cadastrar, clicar, ir para outra tela. Então você precisa, além de você usar os 10%, tá? Você precisa usar o 10% de forma estratégica nos locais importantes. Então aqui, ó, tem um PicPay também, tá? Esse PicPay, basicamente, ele funciona assim. Ele tem a parte dele que está em branco, tá? Ele utiliza também o 30% lá com a mistura da cor e também os 60% da cor branca. Mas basicamente o PicPay, uma das funcionalidades mais importantes dele é o quê? Adicionar valor na conta, o Pix, pagar no QR Code, pagar boleto, pagar pessoas. E aqui embaixo, que é uma funcionalidade não tão importante, mas precisa também, mas ele não quer chamar tanto a atenção porque ele quer colocar o foco basicamente aqui, nesses primeiros, ele fala o quê? Ele coloca com 30%, que é o branco misturado com a cor primária. Então, o PicPay também utiliza isso. Então, gente, grandes empresas estão utilizando essa regra 60-30-10 e também está utilizando também o teste de estrabismo. Basicamente, se eu embaçar essa imagem, eu vou saber as partes importantes da tela. E também eu vou direcionar meus 10% aonde é necessário, tá certo? Então, se a gente voltar aqui para o nosso dashboard, eu coloquei o 30% em algumas partes, tá? E também os 10% de locais importantes. Qual é o local mais importante para mim aqui? É o menu de navegação, tá certo? E também as informações do dado. Então, vocês viram que eu não utilizei os 30% com a cor principal. Coloquei o 30%, os 10% com a cor principal aqui, que é o laranja, tá certo? E a logo também ela tem um preto quase cinza aí, uma mistura, tá? Um cinza mais escuro. Eu peguei e coloquei aqui, nesses carinhas aqui, para ficar a receber os nossos gráficos, tá bom? Os nossos designs de gráficos aí, tá certo? Então, gente, agora, o primeiro passo aqui a gente já deu, já passei para você essa explicação teórica. Então, vamos acessar agora, gente, o Canva. Por quê? O Canva, vamos utilizar o Canva para criar o design do nosso dashboard, porque é muito mais simples criar no Canva do que criar no próprio Power BI. E o Canva realmente é uma ferramenta para design. O Power BI é uma ferramenta para montar gráfico, então ele não tem a mesma funcionalidade que tem o nosso amigo Canva, tá certo? Então, gente, eu vou indicar para vocês aí, vou colocar um link para vocês criarem um cadastro no Canva, mas aí você vai clicar, vai criar um cadastro e aí vai realizar o seu cadastro no Canva e vai realizar esse processo que eu estou passando para você, tá certo? Também, gente, aí embaixo eu mandei um link com todas as imagens, com todos os conteúdos da aula de hoje, tá certo? Então você vai clicar, vai baixar esse arquivo zipado, tá? .zip, vai descompactar e vai ter acesso a todos os arquivos que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Mas antes de entrar no Canva, eu quero falar sobre a logo que eu criei, tá? Eu criei uma logo uma empresa, na verdade, chamada Big Bold, que é uma empresa de roupa masculina, tá? Moda masculina, e que basicamente ela tem duas cores, e essas cores têm um hexadecimal. Mateus, o que é o hexadecimal? O hexadecimal é o código da cor, tá, gente? Então, você vai utilizar esse código para você pegar a cor exata da logo que você está prestando serviço. Gente, a maioria das empresas que vocês vão prestar serviço tem lá o manual da marca. E o manual da marca ele vai passar para você a fonte, vai passar para você o hexadecimal das cores. Então, também as variações de cores que você pode brincar ali junto com esse laranja, o preto também, ou a cor da logo que você está prestando serviço da empresa. Então, basicamente, você vai ter acesso a essa informação, tá bom? Então, passando aqui, vamos abrir agora nosso Canva. Vou minimizar aqui, tá? E vou clicar aqui na tela de início do nosso Canva. Basicamente, gente, quando você criar a sua conta no Canva, o que é que vai acontecer? Você vai acessar uma infinidade de informações, mas o que vamos fazer aqui é criar um dashboard com a resolução em pixel de 1920 por 1080, tá certo? Então, qual é o primeiro passo? Vocês vão ver a simplicidade de criar um dashboard, tá? O design do dashboard no Canva para nos ajudar bastante quando a gente entrar lá no nosso amigo Power BI, tá certo? Então, você vai vir aqui, ó, em criar um design, tá certo? Aqui, o tamanho do design aqui já está padrão, mas eu vou digitar novamente, 1920 por 1080, tá
certo? Em pixel, tá, gente? Criei aqui um novo design, show de bola. Agora eu tenho essa lousa aqui em branco para eu desenvolver o meu dashboard, tá? O design do meu dashboard. E basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em elementos, tá? Vou pegar esse quadradinho aqui, perfeito. Vou arrastar para cá, tá? Colocar aqui só para fazer o meu menu. Colocar aqui um menu lateral, tá certo? Vou trocar a cor, mas para trocar a cor eu preciso estar selecionado aqui a forma, né? A imagem, todo tipo de ação, como fosse no Excel. Tudo que você quer ter uma tomada de decisão, você precisa clicar naquela forma. E aquela forma, você vai depois ter uma ação nela. Como assim, Matheus? Não entendi. Basicamente, se eu quero mudar a cor dessa forma aqui que eu acabei de criar, basicamente eu vou clicar nela e depois vou ter uma ação. E aqui eu preciso adicionar uma nova cor, que basicamente eu não quero utilizar esse cinza, eu quero utilizar o laranja, a cor lá da logomarca. E aqui, gente, na pastinha que eu mandei para vocês, tem essa quantidade de arquivos aqui que vai te auxiliar a aula do começo ao fim, tá bom? Então, o que você vai fazer? Basicamente, neste primeiro passo, você vai vir aqui, ó, nesse arquivo que se chama hexadecimal e vai copiar o código do hexadecimal do laranja. E vai vir aqui, voltar para o Canva e colocar nesse espaçozinho aqui, ó. Basicamente é isso. Então, você já está com laranja aí que vamos utilizar. Eu vou só deixar um pouquinho mais para cá. Legal. Pronto. Agora já colocamos a barra do menu. Precisamos colocar logo, o título e os espaços aonde vai entrar os nossos gráficos, tá certo? Então, coloquei aqui, já finalizei essa parte. Eu vou vir aqui em Uploads, tá? E vou vir aqui em fazer o upload de arquivos. Aí você vai visitar a pastinha lá e baixar esta imagem. Eu vou fazer o processo aqui para vocês, mas basicamente vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão acessar a pastinha da aula 2 descompactada, tá, gente? É muito importante. E vir aqui, ó, e acessar a logo. Clicou na logo, ele vai fazer o upload e já realizou o upload da logo do cliente aqui que a gente vai criar. Gente, acontece muito que muitas vezes as empresas não têm uma logo com PNG bem legal, bonitinho. Tem algumas ferramentas, tá, que tira o fundo branco para ficar bem legal. E também o próprio Canva, o Canva Pro, ele já faz isso também, tá certo? Então, clicando em cima dela, ele já vai trazer aqui para minha lousa, mas vai ficar muito grande. Vou colocar aqui nessa extremidade. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Pronto. Agora eu já coloquei o menu. Eu vou colocar o título, porque todo dashboard precisa ter um título. Vocês estão vendo, gente, o quanto é simples criar um design legal no Canva. Não precisa entender de design, não precisa ser design, mas com essas três técnicas que eu passei para vocês, basicamente vocês já vão adiantar aí, tá certo? Então, agora eu vou colocar um título. Eu vim aqui em texto, tá? Inserir um título. Coloquei o título aqui e vou colocar basicamente assim, ó, o título do nosso dashboard, que é fluxo de vendas. Show de bola. Mas sendo que, se você quiser colocar uma fonte legal, se você quiser colocar a fonte da logo também, pode ficar à vontade, tá certo? Então, a fonte dessa logo aqui, basicamente, é essa daqui, ó. Você vai clicar, né? Vim aqui em fontes, e eu acho que é a Dumo. Será que é essa? É essa mesmo. Pronto, coloquei a fonte aqui da mesma logo. Agora eu só preciso adicionar os espaços. Gente, vê a simplicidade de colocar os espaços também. Eu vou vir aqui em forma, tá? Vou clicar nessa formazinha aqui mais arredondada. Tá vendo que veio laranja, né? Mas aí, gente, eu não quero laranja. Eu quero a cor marrom. Marrom não, perdão. O cinza escuro. Eu quero colocar o cinza escuro, mas ele 30%, ele misturado com o branco, uma transparência, tá certo? Então, eu vou vir aqui mais uma vez no meu arquivo, vou pegar o preto, tá? Preto misturado com cinza aí, tá? Vou clicar aqui, vou vir aqui em adicionar mais cores e colocar esse hexadecimal aqui.
tá bom? Mas aí, gente, vai ficar muito escuro. Eu quero usar meu 30% lá que mistura com branco. Como eu faço para misturar com branco, Matheus? Se o meu fundo é branco, aqui, basicamente eu vou clicar aqui e vou dar uma transparência. Vou dar uma transparência de 30%. Cadê? Oh, tem vezes que o mouse não vai, eu tenho que vir aqui mesmo. Pronto. Tá vendo? E agora, gente, eu vou colocar os dois espaços aqui para adicionar o filtro, tá? Então, ó, vocês estão vendo que quando eu diminuí, ele ficou muito arredondado. Eu não quero tão arredondado assim. Eu vou vir aqui, ó, estilo de bordas e tirar esse arredondamento. Um pouquinho, pronto, agora ficou legal. O filtro ele é pequeno, então eu vou achatar um pouco. Vou vir aqui mais uma vez e tirar um pouco mais do arredondamento. Venho aqui, diminuo. Vou criar Ctrl+C, Ctrl+V. Criei meus dois filtros, tá? Que vai vir os filtros aqui. Agora, peguei esse cara, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou criar 3 cartões, tá? Que vai entrar as informações aqui de vendas e tudo mais. Ctrl+C, Ctrl+V. Joguei para cá. Legal, só vai precisar diminuir um pouco esse aqui e esse aqui, para ter um espaçamento legal até aqui. Pronto, show de bola. Tá vendo que já vai organizando, gente, os espaçamentos. Vou só aumentar um pouco aqui para respeitar o espaçamento do projeto. E esse vai vir para cá. Não tá certinho aí, mas vocês depois aí praticando, tiver aquela simetria bem legal, já pode ir focando, tá bom? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou vir aqui criar 3 espaços para entrar os gráficos, tá certo? Já colocar o mesmo tamanho. Perfeito. Pronto, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, isso. Pronto, gente. Basicamente foi isso. Tá certo? Então você criou aí uns espaços para entrar os seus dashboards. Vê como é fácil. E para finalizar, para a gente sair do nosso Canva, vai vir aqui e baixar. Pronto. Baixei aqui, tá? E esse arquivo você já pode utilizar. Mas, gente, para adiantar o nosso processo, tá? Já deixei as 2 imagens dos 2 dashboards aí para vocês, tá bom? Mas eu passei aqui para vocês porque quando acontecer de outros clientes ou até você queira praticar também para ficar igualzinho lá das imagens da pasta, pratica, cria a tua conta no Canva, dá para fazer muita coisa com a conta free. E se você quiser assinar o Premium, assine porque é muito bom. Não estou ganhando nada com isso, mas realmente eu uso o Canva todos os dias, tá certo? Então, vê só. Vou fechar esse cara aqui, tá? E aí, vamos entrar agora para vocês conhecerem o dashboard que vamos criar hoje. Então, vou vir aqui na aula 2 e basicamente o nosso dashboard que vamos criar é esse aqui, ó, tá? Que tem aqui o total de venda, o total de custo, total líquido de vendas, a cidade que vendeu mais, o total de venda por vendedor, o tipo de pagamento, tá? Aqui também tem a navegação que vamos criar, tá? Fluxo de vendas por vendedor. Então, o vendedor, vamos ver, Eduardo Cunha, vendeu mais no Pix, no cartão de crédito ele só vendeu 140. O produto que ele vendeu, ele só vendeu bermuda masculina, mas o total foi 740 da venda. O total de comissão foi 77. Então, a gente vai montar isso aqui tudinho agora, tá certo? Então, se você está organizando aí, dá uma pausa e volta para você aprender o Canva. Agora, antes, eu sempre falo para os meus alunos, tá? Do curso presencial, do básico avançado, do online, das aulas online, sempre antes de desenvolver algum dashboard, tá bom? Ou qualquer dashboard aí, você precisa aprender a planilha, os dados, tá? Como eu posso dizer, né? O destino onde que o seu Power BI vai consultar a base de dados. É muito importante você aprender a regra de negócio antes de criar qualquer dashboard, tá certo? Então, aqui dentro dessa pastinha também tem aqui, ó, vendas da primeira semana. Então, basicamente, são dados fictícios, tá, gente? Esses dados aqui eu criei e aí eu vou contextualizar. É uma loja de venda de roupa masculina, moda masculina. E aí o que acontece? Essa loja, ela trabalha com o BI que ela quer ver as vendas de todas as filiais no Brasil por semana. Então, a primeira semana deste mês gerou essas vendas. Então,
Aqui na primeira coluna tem o código, o nome do vendedor, nome da loja, nome do produto, tá? O preço de custo, que é quanto a empresa compra aquele produto para revender, o tipo de pagamento, preço de venda e a quantidade. Então vamos dizer aqui que a venda ela não foi R$ 50, ela foi 150, porque a quantidade foi 3. Então Rafael, em Recife, vendeu camisa masculina com preço de custo a R$ 20, pagamento no Pix. Cada camisa saiu a 50 e o cliente que ele vendeu comprou 3. Beleza? Então, essa é uma planilha bem simples, tá? Por isso que a explicação está sendo bem breve. Nas próximas aulas vamos pegar umas planilhas mais complexas e aí vocês vão entender o quanto é legal a gente entender a planilha antes de desenvolver qualquer dashboard, tá certo? Hoje a gente está conectando com a planilha, com ponto .xlsx, tá? Mas vamos trabalhar com CSV, com banco de dados, JSON, vindo de uma API, vai vir várias bases de dados aí, de um PDF também. Então, aproveita essa aula de hoje aí para aprender a base bem elaborada para a gente também seguir aí e performar bastante quando a gente tiver com as aulas mais avançadas, tá certo? Então, vou fechar aqui no X, tá? A minha base e vou abrir um novo Power BI, tá certo? Vou abrir um Power BI aqui e vou começar a acessar o nosso Power BI, colocar o design, adicionar, vamos adicionar novas colunas, vamos tratar dados. Então, presta bastante atenção. Se precisar voltar a aula, volta a aula. Só segue o passo quando você realmente aprender, porque hoje vamos passar alguns insights do Power BI de forma inicial, mas também é bastante importante vocês prestarem atenção, tá bom? Então, vou vir aqui fechar no X e vou vir aqui importar dados do Excel, porque eu sei que meu arquivo é um XLSX. Então, lembre-se, gente, é muito importante você saber qual é a base de dados que vocês estão utilizando. Então, vim aqui, importar dados de Excel, tá? Vim aqui já na aula 2, ele trouxe para mim. Ele vai abrir o nosso amigo Power Query, mas antes disso ele vai abrir o navegador. E eu quero explicar aqui para vocês. Basicamente, todo o arquivo XLSX, ele enxerga como fosse uma pasta, porque dentro dessa pasta pode ter várias planilhas. Se vocês lembram aí, quando a gente abriu o nosso Power BI, ele só tinha uma planilha, só tinha uma abinha, tá? Mas ele mostra que se tivesse mais planilhas, você poderia importar não só uma planilha, mas várias aí, depois de ir tratando dentro do Power Query e também dentro do Dark, se você utilizar elas aí da forma que vocês quiserem. Vou clicar aqui para selecionar e vou transformar o dado. Ok? Transformei o dado aqui. Agora vai abrir o nosso amigo Power Query, tá? Gente, eu falei, Matheus, transformou os dados? Sim, porque o Power Query, quando ele lê o seu arquivo, ele já adiciona algumas etapas. Que etapas são essas aqui? Então, é bastante importante você prestar atenção neste detalhe aqui, Fonte, tá? A fonte é o quê? É onde está o arquivo, a navegação. Ele não vai navegar no seu arquivo. Essa navegação também, gente, ele pega as 100 primeiras linhas, ele começa a tipar. Matheus, o que é tipar a coluna? Basicamente, o Power BI ele precisa tipar as colunas para ele saber. Cara, que nessa coluna de código, eu dei uma olhada aqui nas primeiras 100 linhas. Se não tiver 100 linhas, a gente vai pegar as primeiras linhas. Eu tenho certeza que é número inteiro, tá bom? Nessa coluna aqui, nome do vendedor, eu dei uma verificada e aqui é texto. Só tem texto aqui nessas colunas. Na coluna cidade, ele já visualizou também texto como produto, mas quando entrou em preço de custo, tá? Ele não trouxe a formatação lá do Excel. Aí ele entendeu que era o quê? Um número inteiro. Se tivesse o número com vírgula, ele iria dar isso aqui, O número decimal, na verdade, ia dar número decimal, não número decimal fixo. E aí, precisamos formatar todos esses valores para o valor de moeda. E ver como é simples, gente. Basicamente, você vai clicar aqui nesse 1, 2, 3, tá? E vai vir aqui, número decimal fixo. Substituir, ele vai dar uma mensagem, ok? Aqui também, preço de venda. Você vai colocar o número decimal fixo, que é o valor de moeda. Você vai concordar. Porque ele fala assim, porque ele mandou essa mensagem aí, gente? Porque ele vai dizer, cara, tu tinha inteiro, tu vai transformar para moeda, tu tá transformando em um valor que vai mudar completamente aí o contexto. Mas realmente eu quero mudar para valor de moeda porque lá na minha planilha matriz tá como valor de moeda. Agora, se tivesse um número fracionado, ele já iria colocar como número decimal, tá certo? Que é um número fracionado aí que a gente aprende na escola e quem é programador também o double, né? Que é o número
fracionado que a gente utiliza também em programação. E na última coluna, tem aqui a quantidade. Eu não tenho uma coluna ainda de total de venda, tá? O valor total da venda. Só tenho a quantidade e o preço unitário. E a gente vai fazer isso com o Darks. Pronto, gente. Apliquei aqui a funcionalidade, as etapas. Vamos ter aulas especificamente de Power Query, que não é uma ferramenta do Power BI, é uma ferramenta da Microsoft que ajuda tanto o Excel, tanto o nosso amigo Power BI. Fechar aqui. Ele vai começar a aplicar, tá? Aplicar aqui as alterações. Então, ele pede para esperar, porque ele fala aqui ó, que as consultas ainda não foram aplicadas. E agora, ele aplicou aqui e trouxe para cá as colunas na aba Dados. Tem a aba Visualização, que é para você jogar os gráficos, e a aba Filtro, que é para você filtrar algumas coisas específicas, que vai ter aula, gente, específica para filtro, que é muito bom utilizar filtro, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou primeiramente colocar aquela imagem como fundo, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, formatar o visual do relatório, tela de fundo, tá? Vou vir aqui procurar, vou pegar na pastinha aqui, ó, tela 1 e jogar aqui. Gente, a gente utiliza o tamanho 1920 por 1080, que é um padrão aí HD, que ele vai funcionar em todas as telas, porque você está criando um dashboard para usar em tela de monitoramento, tela de computador. Então, basicamente, você tem que criar uma imagem com resolução boa. Matheus, não apareceu. Por quê? Porque quando você adiciona uma tela de fundo, ela vem com 100% de transparência. Você só vai tirar a transparência e ele vai aparecer. Mas, Matheus, não ficou formatado. Vou te mostrar agora. Você vai ajustar a imagem. E aí vai ficar bem legal agora para a gente trabalhar. Matheus, por que tu não colocou os ícones aqui? Porque os ícones eles vão ser botões. Então, basicamente, eu preciso da imagem para ter uma ação em cima dela. Ok? Então, pessoal, gente, agora vamos criar dois filtros. Eu vou só filar aqui, ó, porque a gente tinha aqui um filtro de loja e um filtro de pagamento. Então, o que a gente vai criar agora é o quê? Dois filtros que se chama aqui segmentação de dados. Vou clicar aqui, tá? Vou jogar para cá. Show de bola. Agora, você vai clicar aqui ao lado e você vai ver que ele precisa ter uma segmentação de dados. Ele precisa ter uns campos que ele vai segmentar os dados. Coloquei aqui, coloquei no espaço entre a borda, né? Que eu vou colocar meus gráficos para ficar bem interessante o design. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, pegar cidade e loja e vou fazer um filtro. Basicamente, para fazer um filtro no Power BI é assim, tá bom? Mas sendo que ele faz um filtro, gente, de forma vertical. Então, eu preciso de muito espaço para o meu cliente ficar vendo todas as opções. Eu quero criar um filtro suspenso, como fosse aquele lista de seleção de navegadores, não, de sites e navegadores que você coloca e aí ele fica mostrando lá. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho, tá? Clicando aqui, basicamente, a mesma coisa lá do Canva, clica para depois ter uma ação em cima. Vou clicar aqui em formatar seu visual. Configuração de segmentação de dados, vou vir aqui em suspenso, tá bom? Mas, Matheus, ainda tá branco e eu tô vendo que não vai ficar legal. Exatamente, você está certo. Então, a gente vai colocar uma ação de design aqui no Power BI que todos os nossos gráficos, todos os nossos visuais, ele não tenha esse branco atrás, porque a gente vai utilizar o cinza, né, que colocamos aqui, porque senão ele vai ficar uma cor acima e vai tirar toda a beleza do nosso dashboard. Então, você vai clicar aqui fora ou aqui também, porque eu vou ter uma tomada de decisão geral, tá? Quando aparecer essa telinha, gente, é só clicar no delete, porque quando você clica 2 vezes, ele já libera esse visual para você utilizar, tá bom? Então, vou vir aqui, gente, em exibição, tá? Para tirar e deixar isso aqui com fundo transparente. Mas todos os visuais que eu colocar daqui para frente, ele já vai adicionar esse tipo de formatação, porque você vai alterar no tema, na raiz. Então, para todos, você já vai alterar. Matheus, tem como fazer especificamente com esse aqui? Tem, mas você vai fazer um trabalho muito maior, porque você vai fazer um por um, tá certo? Então, vou vir aqui, ó, em personalizar o tema atual, tá? Vim aqui em visuais. Tá vendo que tá a cor branca? Eu vou colocar transparência de 100%. Aplicar, basicamente aí já funcionou. Só dar uma centralizadazinha aqui para ficar bonitinho. Show de bola. Agora aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer outra segmentação de dados. Porque, voltando para cá como base, vai ter um filtro de loja e vai ter um filtro de pagamento. Então, eu vou vir aqui,
dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu posso copiar lá e colocar, mas aqui já está do tamanho certo que eu quero. E excluir esse campo e vou colocar um filtro de tipo de pagamento. Pronto, gente, bem simples. Basicamente, todos os filtros que você aplicar aqui, ele já vai ser refletido no BI de vocês. Agora, se vocês notarem aqui, ó, não tem a opção de todos, você só consegue selecionar um. Isso é ruim, porque vai ter pessoas que querem visualizar só as vendas de João Pessoa, mas tem gente que quer visualizar também todas as vendas ou de várias cidades, um conjunto. E não estou habilitado a essa função. Então, basicamente, você vai clicar aqui, vai voltar lá e vai vir aqui, ó, em configuração de segmentação de dados, seleção, e vai vir aqui, ó, e selecionar todos, permitir a opção de selecionar todos ou alguns, certo? Então, aqui, todos, e também tem a função de seleção única, tá? E aí você tem como fazer isso aí. Vim aqui também, colocar aqui, configuração de segmentação, tá suspenso, e a opção de selecionar todos. Pronto, eu seleciono todos, aí eu quero colocar só cartão de débito e Pix, tá certo? Eu quero colocar só as lojas exceto Recife, e aí eu consigo também fazer filtros de uma forma geral ou específica para alguns grupos, tá bom? Agora, gente, voltando para cá para mostrar para vocês, precisamos criar um cartão do valor total das vendas, tá? O total de custo e o total líquido, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Mas eu não tenho como saber quanto é o total das vendas, porque a minha coluna de preço de venda, ela não me passa essa informação, porque eu preciso multiplicar com a quantidade. Aí que a gente vai utilizar o nosso amigo Darks aqui no modo de exibição de tabela. Basicamente, você vai criar uma nova coluna com o cálculo de um Darks, tá certo? O que é um Darks, Matheus? É uma linguagem de função que ela está dentro do Power BI. Como lá no Excel tem um PROC-V, tem um Soma, tem várias fórmulas aí que você pode utilizar, o SI, aqui também tem o nosso amigo PROC-V. PROC-V não, na verdade, o Darks, desculpa. E aí o Darks, ele serve para a gente criar algumas fórmulas e dessas fórmulas a gente criar medidas que vocês vão aprender, criar colunas e aí fica bem legal. Tá certo? Eu vou criar uma coluna aqui, ó, chamada total de venda. Então, o nome vem aqui, tá? E depois desse igual, aí que vem a fórmula. Basicamente, eu quero multiplicar esta coluna com essa para eu entender qual é o valor realmente da venda e saber qual foi o meu total de ganho aí com essas vendas da primeira semana desse mês, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, chamar o nome da tabela, que é o fluxo de vendas, tá? Fluxo de vendas, eu vou chamar aqui, ó, preço de vendas. Multiplicados, não, de asterisco. Aí eu vou chamar a tabela, primeiro tabela, depois coluna, tá, gente? Fluxo de vendas e vou vir aqui em quantidade. Basicamente é isso. E vou dar um Enter. E aí ele vai criar uma coluna, ele vai fazer a comparação linha por linha e já vai me dar o total. Tá certo? Bem simples, né, gente? Criar o Darks com isso aqui. Vou voltar para a exibição. Agora eu consigo fazer um cartãozinho com o valor total de vendas. Então, vou vir aqui, ó, nesse 1, 2, 3, vou colocar o cartão. Vou só formatar ele no local certo que eu desejo, tá bom? Vou colocar aqui. Só aumentar aqui mais um pouquinho para cá, para ele pegar mais espaço, que ele está transparente, né? E venho aqui, ó, em total de venda e jogo em campos. De forma automática, o nosso amigo Power BI já entende que você quer somar. Mas você tem como também, clicando nessa setinha, colocar média, mínimo, contagem de linhas. Você quer saber quantas vendas eu realizei. Você pode colocar contagem de linhas. Mas eu quero realmente a soma daquela coluna, que é o total de vendas. E ele já foi. Mas sendo que ele ficou 9.320, tá? Reais aqui. Eu não gostei tanto dessa formatação. E também disse, não, soma de total de vendas. Eu só coloco aqui, ó, total de vendas. Venho aqui, dou um duplo clique nesse campo e já formato esse nomezinho. Tá certo? Vê como é simples. Agora eu quero dar uma formatada nesse valor, porque eu quero até as últimas casas decimais, para eu saber realmente se eu ganhei centavos ali. 9.320, se tiver alguns centavos eu quero que mostre também. Então eu vou vir aqui, ó, com o cartão selecionado,
Vou vir aqui em rótulo de dados. O rótulo de dados, gente, basicamente, ele sempre acompanha esse textinho quando é cartão. Depois eu falo sobre rótulo de dados quando a gente estiver no gráfico. Mas no nosso caso aqui, vamos entrar no valor do balão, que é esse valor aqui, ó. E aí, no valor do balão, tá? Exibir unidades, ele tá como automático. Se ele viu que tem na casa de 1.000, ele coloca 1.000. Milhão, bilhão, trilhão, ele vai colocar as iniciais aqui. Mas eu não quero nenhum, tá certo? Mas sendo que vocês estão vendo que tá 9.320, tá? Mas ele não tá vendo meus centavos. E basicamente eu vou colocar aqui, ó, 2 casas decimais. E aí vai ficar assim, nessa formatação, tá certo? Então, gente, agora, voltando aqui para o Power BI pronto, eu preciso aqui do total de custo, tá? Esse total de custo, basicamente, é o quê? É o custo dos produtos, tá certo? Na semana que vem, a gente vai ter uma aula, e essa aula a gente vai melhorar esses cálculos aqui, tá certo? Então, basicamente, hoje você vai fazer assim. Você vai copiar esse cara, um Ctrl+C, Ctrl+V, vai jogar aqui, tá certo? E vai colocar aqui, ó, preço de custo, só trocar o cartão. Só isso, vim aqui e tirar esse soma de preço de custo, só colocar preço de custo, tá bom? E esse cara aqui que vai vir agora, a gente vai criar uma medida, tá? Porque eu quero saber o meu líquido, quanto eu ganhei realmente, com preço de custo, com o total da venda. Então, vai ser esse cara menos esse, beleza? Na verdade, esse menos esse. E aí, você vai precisar criar uma medida, tá? Porque esse cálculo não tem. Você vai precisar usar 2 colunas para criar uma medida. Você poderia criar uma coluna ou você também poderia criar só uma medida, que é o que a gente vai fazer, tá? Vamos vir aqui em ferramentas de tabela, tá certo? E vamos criar uma medida. A medida, gente, é um cálculo que você disponibiliza dentro dos seus dados, que você pode utilizar na hora que você quiser. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o nome dessa medida de total líquido. Beleza? E vou vir aqui. O que é total líquido? É a soma do preço de venda com menos a soma do meu custo. Então, basicamente, eu vou chamar a função somar. Gente, realmente aqui é só no inglês, tá? E vou colocar aqui, ó, total de venda. Fechar aqui o parênteses, menos, tá? Que é uma função, a mesma função lá do Excel, somar aqui. Você chama a função e entre parênteses passa o parâmetro que é a coluna que ele quer somar. Aqui a gente não referencia para a célula, né? Feito o Excel, aqui é sempre a coluna. Menos a soma do custo. Basicamente é isso aqui. Cadê o custo, preço de custo. Pronto, fechei aqui, vou dar um Enter. Criei uma medida. Matheus não mudou nada na tabela, mas a medida está aqui, tá certo? E vamos utilizar ela agora dentro do cartãozinho. Vou vir aqui, apagar esse preço de custo e vou colocar o total líquido aqui. Pronto, ele já me trouxe. Tá vendo, gente, o quanto é simples você trabalhar com Power BI? Agora eu quero criar 3 relatórios de ranking, tá, gente? Então, hoje eu quero passar uma dica muito importante para você. Quando você quiser criar um relatório, um dashboard, tá? E você tem muitos gráficos de ranking, eu vou dar essa dica de ouro para você. Todo gráfico vai ficar melhor a visualização, porque o seu leitor tem uma leitura em Z e fica mais apresentável, tá? Todo ranking, qual é a loja que vendeu mais, qual é o vendedor que vendeu mais, qual é a cidade que tem mais habitantes, e aí qual é o time que fez mais gols, tem mais pontos. Sempre você utiliza na vertical. Os dados ele vem no eixo Y e o eixo X. Basicamente, o eixo Y vai vir o nome e o eixo X o valor. Ok? Matheus, me explica isso no gráfico. Tá vendo aqui que eu tenho aqui o gráfico de barras clusterizadas e ele está no vertical. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, clicar fora. Gráfico de barras clusterizado. Pronto, vou usar o máximo de espaço aqui que eu posso. E aí o que eu faço? O eixo Y, gente, é o eixo que fica na vertical e o eixo X é que fica na horizontal. Se eu quero fazer um gráfico de ranking, que esse é de vendas, então a maioria é de ranking, exceto data, eu vou colocar sempre os dados no eixo Y, para vocês notarem aqui. E aí eu vou explicar mais sobre essa questão de ranking, tá? Então, vou vir aqui. O primeiro gráfico, basicamente, é um gráfico de vendas total por cidade, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, a cidade e o total de venda de cada cidade. Basicamente é isso. Tá vendo? Então, quando é ranking, o eixo Y, ele vai vir os nomes, tá?
E o eixo X vai vir o valor. E aí fica melhor para você ver os dados ranqueados, quando é ranking. Quando é data, gente, aí você bota com os dados sempre na horizontal, porque você é uma coisa mais temporal. Em janeiro vendemos tanto, em fevereiro vendemos tanto, porque o pessoal vai ser conduzido a uma timeline de datas e de mês ou trimestral, e aí você pode seguir, tá certo? Aqui, gente, tá vendo como é simples? Aqui o Rio de Janeiro vendeu mais, mas ele vendeu mais quanto? Eu tenho que passar o mouse em cima para saber quanto cada um vendeu. Então, eu vou fazer duas ações. Eu quero colocar minhas barras da cor da identidade visual e também quero colocar um cara chamado rótulo de dados. Basicamente é isso. Vou clicar aqui, vou vir aqui em formatar visual, vim aqui em barras e vocês estão vendo aqui que a cor está como azul. Mas se eu colocar em mais cores, vocês lembram aqui desse código? É o hexadecimal, que está no nosso amiguinho aqui, ó, o TXT. Vou colocar aqui, tá? Em mais cores e jogar esse hexadecimal. Agora eu já tenho o relatório aqui, os gráficos, as barras da cozinha que eu quiser, tá certo? Matheus, tá um laranja muito forte. Você pode dar uma transparência, tá? Fica ao seu critério aí, tá bom? Agora, eu vou vir aqui adicionar esse cara. Primeiro minimizar aqui, porque senão fica várias abas abertas e fica muito difícil de você achar as coisas. Em rótulo de dados, eu vou colocar aqui, ó, a opção, tá certo? Porque ele vai dar o valor certinho, mas ainda está naquela casa decimal automático de 1000, milhão, bilhão, trilhão. Você tem como alterar aqui também. Abre o rótulo de dados, vem aqui na aba valor e coloca aqui, ó, exibir unidades nenhuma, tá? E colocar 2 casas decimais. E aí fica bem interessante. Beleza, gente? Agora, já que você sofreu aí para colocar barra, laranja, colocar rótulo de dados, colocar casa decimal, tirar esse 1000, milhão, bilhão, trilhão, basicamente você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui, tá? Só precisa se adaptar ao tamanho. E Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui também, tá certo? Vai otimizar o teu trabalho. Tá bom? Então, se a gente dar uma olhada aqui, basicamente eu preciso fazer um relatório de vendas por vendedor, né? E tipos de pagamento. Basicamente, gente, são 3 rankings que eu estou criando aqui. Então, nesse cara aqui, é vendas por vendedor. Então, vê que massa. Eu vou clicar aqui, primeiramente, nele. E aqui, ó, em loja, eu vou tirar e vou colocar o nome do vendedor. Pronto, já foi, tá certo? E agora, gente, em tipos de pagamento, basicamente, eu vou tirar o eixo X, que é a cidade, e vou colocar o tipo de pagamento. Pronto, gente. Basicamente, estamos finalizando aqui o nosso dashboard, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês a navegação e eu já quero te convidar, você que não participou da primeira live, na terça-feira agora, tá? Deixa eu ver qual é a data na terça-feira, gente. Terça-feira, dia 9, você está convidado para finalizar e deixar mais interessante aí, com mais funcionalidades, esse dashboard aqui, tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aula com apenas a navegação. Então, vou adicionar mais uma aba, porque para navegar eu preciso de uma aba a mais. Vou voltar para a aba 1 e vou adicionar as imagens, clicando aqui, ó, no grupo de ferramentas, na aba Inserir. Vou vir aqui, ó, e adicionar a imagem, ícone 1, tá? Ó, que legal. Pode deixar menorzinho assim. Show de bola. Ícone 2. Tá vendo, gente, que os arquivos, todos os arquivos que você precisa da aula, ele está disponível nessa pastinha aí, tá? Então, pratica. Também aqui é o ícone 3. Ok. Depois eu vou dar uma formatada melhor, tá? Aqui. E o ícone 4. Certo? Venho aqui, arrasto. Pronto. Basicamente, quando eu clicar aqui nesse íconezinho aqui, eu quero navegar para a aba 2, que vai ter uma navegação. Então, você vai clicar na imagem, vai vir aqui, ele vai perguntar se vai ter uma ação, você quer ter uma ação nessa imagem. Qual o tipo de ação? Eu quero fazer uma navegação de páginas, tá? E qual o destino? Página 2. Então, quando você vir aqui pressionar o Ctrl e clicar, ele já vai fazer a navegação. Quando você postar isso na internet, é só um clique. Então, imagine seu dashboard funcionando em uma tela touch gigante, fica bem legal, tá certo? Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa, tá?
Muito feliz de ter a sua participação, muito feliz de você chegar até aqui. Continua conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso site lá, entra nesse link aí que está agora no YouTube, acessa. Estou dando 5 dias grátis para você conhecer nossa ferramenta. Temos 4 aulas por semana, subimos aí gravadas, e uma aula ao vivo comigo para vocês estarem tirando dúvidas, tá? E participando comigo, como fosse realmente uma sala de aula. A gente utiliza o Meet, então libera o microfone, a câmera pode falar, tirar dúvidas, tá certo? E além disso, gente, vocês têm suporte comigo, tá? Durante 2 meses aí do curso dura 3 meses. E aí, na verdade, 3 meses de suporte, 3 meses de curso, perdão. E vocês podem estar falando comigo pelo WhatsApp, mandando sugestões, tirando dúvidas, mandando vídeo, que está dando algum bug aqui, e eu vou te ajudar, vou mandar um link, ou posso resolver diretamente pelo WhatsApp e ter esse contato com vocês. O curso, gente, ele tá por R$189, tá? Tá um preço muito bom e você tem 1 ano de acesso. Além do Power BI, você vai ganhar Excel, o curso de Excel com essa didática aqui que vocês viram hoje, e o curso de banco de dados, tá bom? E futuramente a gente vai abrir uma turma de Python, tá? Para criar dashboard também. Então, tem muita coisa boa. Você acessar a nossa plataforma, você vai ganhar muito nisso aí, tá certo? Essa aula aqui é uma aula ao vivo, tá? Que gravamos com os nossos alunos e está disponível também para você aproveitar. Abração, qualquer dúvida, sugestão, coloca aqui. Fica com Deus e abraço. Tchau, tchau.